Olá, estamos iniciando o programa E-Negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais. Hoje o meu convidado é Rafael Loz, diretor da Ruber Loz, aqui de Novo Hamburgo. Meu caro Rafael, seja muito bem-vindo para o programa dessa noite. Muito obrigado. É uma enorme satisfação estar aqui presente. Muito obrigado pelo convite. Mate, tu sabe que nós falamos há pouco, um jovem empresário. Quando surgiu o convite, eu disse, onde é que tu anda? Eu estou aqui no Ceará e Exatamente. tal, então, vida precisa se correr atrás, né? Eu- E tu, pelo visto, está correndo, né? Exato. O movimento constante. Acho que as maiores dificuldades é justamente quando se para, né? Ninguém perde pela perda. Acho que a perda maior é a desistência, né? Que é o que Existência. finaliza o processo. Qualquer outra coisa faz parte do processo. Tá. Rafael, eu acho que a gente pode bater um papo, porque é muito importante as opiniões dos empresários aqui no programa e que cada um traz um pouco daquilo que sente. E eu gostaria, então, de ouvir o teu sentimento para que possa também, através da tua opinião, levar essa mensagem no mercado que é tão dinâmico, competitivo como o nosso aqui da região. Quero te fazer uma pergunta. Bate pronto. O empresário, diante da concorrência, ele trabalha na defensiva? Eu acho que ele trabalha, se pensando aqui mais na nossa região, mas acho que não deveria, né? Porque assim, eu acho que tem várias leituras de concorrência, né? Eu mesmo faço uma leitura do que é uma concorrência local Eu quero a tua leitura. e do que é uma concorrência internacional, né? Eu acho que a nossa concorrência aqui, ela é tida como saudável, né? Porque se tu não tiver concorrentes, tu nunca vai poder, tu tem que dizer sim para todos os projetos. Tu nunca vai poder dizer, olha, isso eu não posso. Então, a concorrência, ela é saudável. O desenvolvimento dos produtos da economia aconteceram na concorrência, né? Então, assim, eu acho que a concorrência é fundamental. É importante e não, o concorrente não é inimigo, né? Muitas vezes ele vai ser especialista numa outra área que tu não é, porque tu não vai conseguir ser especialista em tudo, né? Certo. Então, ele vai ser especialista numa outra área, né? Eu acho que o mercado ele existe para isso. E eu acho que o concorrente aqui, dentro desse foco que a gente entende, é o concorrente, né, do local, é um nível de concorrência. Mas comparado a isso, quando tu pensa no nosso ramo da indústria, tu tem a concorrência da Ásia, que é uma concorrência em condições diferentes, né? De condições tributárias diferentes da nossa, mas que é o nosso concorrente, né? Esse sim, eu acho até que assim, a gente precisa se fortalecer, porque quando tu olha na Ásia, tu vê a Ásia inteira numa leitura de um único negócio. Então, por que aqui a gente precisa ter essa vaidade de dizer, não, eu estou aqui, tu está aí, todos, né, estamos pelo mesmo e na mesma condição, né? Tentando driblar o desafio de mercados mais competitivos, com performance de custeio diferente e que vão impactar na nossa vida. E tu, quando a gente fala também pela defensiva, eu entendo, e aí tu vai me corrigir, e que muitas vezes não se conversam. Não se conversam. Não se conversam e muitas vezes, se conversassem, seria mais fácil, né? Então, assim, quando resolveram se conversar, falando do ramo do calçado, criou-se um antidumping para proteger a indústria nacional, né? Criou uma. Quando se conversam, surgem frutos, né? Antes da conversação, não se conversava, não criou nenhum movimento para proteger a indústria nacional e o produto internacional era despejado aqui. Então, tu vê que a conexão, né, de uns e de outros ela é fundamental, né, para que tu proteger a cadeia como um todo, né? Exato. Então, eu acredito muito nisso. Tu sabe que eu andei, eu participei, fui convidado e participei agora, eu acredito que seja 60, 90 dias, e esses movimentos estão acontecendo porque é um projeto, tu deve até saber, eu não me recordo mais o nome, do Sebrae, aonde 50 empresas, não é empresas, 50 CPFs, colocaram 50 CPF, que são pessoas
que são de empresa, mas ali estão falando como pessoa física. Pensando no cluster calçadista, né? Porque se não for assim, como tu estava dizendo, como a gente vai enfrentar o mercado externo? E acredito que é por aí mesmo o negócio, né? Só que também precisa um pouco de amadurecimento. Precisa. Porque o que acontece hoje, a gente vê, assim, no nosso segmento, a gente é afetado. O Brasil é um país dolarizado, né? Tu não vai na padaria pagar em dólar, tu não vai pagar um Uber em dólar, mas ele é dolarizado. O petróleo, seja pelo petróleo, seja pelo... Ele tem todos os produtos alavancados em commodity de dólar, né? Ou seja, a gente depende do dólar, a gente usa. Então é um país dolarizado, né? Então a dificuldade maior no nosso segmento, a gente sofre um pouco com isso, porque assim, o dólar cai, a gente é menos competitivo. O dólar sobe, a gente é mais competitivo. Frente, agora pensando, né, em relação à Ásia. Como lidar com isso? Porque eu não controlo o dólar. A gente não pode controlar, né? Como lidar com um fator de moeda que vai praticamente determinar a tua eficiência. Inclusive, né? Porque todos os projetos, quando se fala, se projeta, já não são mais de médio, longo prazo, são projetos curtos que as indústrias estão pela dinâmica do mercado. Mas tu dorme com uma noite com uma conta, tu tá vivendo outro dia com outra conta, né? Exato. Então, assim, tu tem que fechar a venda nacional, ela é dolarizada, porque ela tem de ser comparada com uma opção de fornecimento da Ásia que vai ser pautada pelo dólar. Então, assim, como lidar com isso? Como fazer frente a isso? Porque, assim, tu depende de algo que não pode controlar, mas que vai ser determinante, né, no permear do negócio. Então, assim, é um desafio bastante grande. Continuando, então. E aí, o que limita, na tua opinião, o que limita o desenvolvimento das indústrias brasileiras? Eu acho que é muito primeiro, de se colocar numa condição um pouco de resposta, né, de aguardar, assim, né, um pouco a resposta, né? Olha, ninguém me pediu, né? Assim, ninguém me pediu. Uma vez eu vi uma frase que diz: necessidade, ou tu cria, ou tu atende, né? Então, assim, às vezes a gente tem que criar necessidade, né? Às vezes tu tem que entender o que pode ser necessário, né? E a gente, às vezes, se coloca numa condição muito de resposta, né? De aguardar. Eu acho que... de ficar sentado na cadeira. De ficar sentado na cadeira, esperando, né? Falando, né? De como as coisas devem acontecer. Eu acho que é fundamental, às vezes, isso, tu buscar essa própria... buscar alternativas, buscar produtos, tentar entender. E é claro que vai passar pela coisa da aposta, todo negócio é uma aposta, né? Mas assim, mas como eu posso fazer apostas bem calculadas, né? Tentando minimizar ao máximo. Eu acho que o Brasil tem talvez o maior índice de empresas que abrem, acho que num ano no país, e não é por espírito empreendedor. Muitas vezes é por sobrevivência. Foi demitida. Quer dizer, a pessoa foi demitida, ela perdeu o emprego, ela precisa de renda, ela tem que se financiar, vai ter que buscar um trabalho. Isso é bacana porque cria um empreendedorismo, mas cria um empreendedorismo não, com um pouco preparo. E aí tornam as coisas difíceis, porque ele não vem maturado, né? Ele vem, muitas vezes, se torna para atender um momento, uma emergência, né? Então ele não tem essa... E isso que talvez seja por isso que é um dos países que mais abre e mais fecha empresas, né? Tu sabe, Rafael, eu vou te dizer porque na minha história, que já é de muito mais anos da tua vida, tá? Agora, vai fazer 41 anos, daqui um pouco mais, né? Eu vejo que isso que tu estás dizendo me lembra porque na década de 70 surgiu uma oportunidade para o Brasil de fazer sapato e daqui a um pouco exportar, fazer aquela coisa toda. E foi, de certa forma, caiu no colo e vamos embora. Não existia praticamente preparo. Haja visto, e tu vai concordar comigo, que as empresas, a grande maioria das empresas daquela época não existe mais. Porque cai exatamente
É isso que tu estás colocando, sem preparo. Era uma coisa que nós éramos comprados. Isso aí. A gente era comprado, tu não precisava te preocupar. Então, tudo que tu fazia, tu vendia. Até uma vez eu comentei, teve um representante que quando eu fui para o Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, ele disse para mim, Jorge, teve uma época, vendedor de sapato, teve uma época que tu botava um burro, um animal burro ali, um animal, botava uma caneta numa orelha amarrada e um talão de pedido, saía pedido. Tá? Tão fácil que era o negócio. Então eu vou ao encontro que tu estás dizendo e queria então aprofundar um pouco mais quando tu fala isso, porque tu, essa tua trajetória empresarial, tu já deve ter acompanhado algumas coisas e certamente quem vem antes de ti deve ter passado tantas outras, com as oscilações de moeda, aquela coisa toda. Como é que tu está vendo agora, hein? Olha, Jorge, atualmente a gente vive um momento assim, pós-pandemia, pós-Covid, né? Guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia. Se tu olhar, fizer um retrocesso, assim, ó, 2008, foi a crise econômica, né? A Sexta-feira Negra nos Estados Unidos, que derrubou muita gente. No início dos anos 2000, eu lembro, era o bug do milênio. Né? Era o temido bug do milênio. Em 1990, eu lembro que o meu pai estava começando a fábrica naquela época, era a China entrando no Brasil. Mas se hoje é esse desafio, imagina algo desconhecido. A China estava entrando, e foi bem na época que ele começou a empresa. Assim, né? Aquele fantasma, né? da China, como é que eles vão trabalhar no mercado? E eles vinham, né? E estava só começando aquilo, né? Anos 80 deve ter sido, aí eu não vivi, mas já ouvi, a AIDS, aí começaram outros problemas. Anos 70, guerra do Vietnã. Anos 60, pós-guerra. 50, guerra. 1930, a crise da Bolsa de Nova York. 1920, voltamos para as pandemias de novo, porque daí começou de novo. Febre amarela, gripe espanhola. Quer dizer, se tu olhar assim, no decorrer de um século, parece que sempre existiu. Né? Parece que, quando a gente fala, né, e eu digo isso porque eu já ouvi muitas vezes, nós estamos passando por uma crise. É uma crise, tem uma tendência do ser humano, parece que, de acreditar que tudo que é ruim é passageiro. Né? Então, eu lembro da infância, tá com uma dor de cabeça, logo passa. Né? Uhum, logo, claro, mas é. Por quê? Mas como? E tudo que é bom parece que duradouro, né? Que vai permear. Na verdade, eu acho que tudo é passageiro. O que é bom é passageiro, o que é ruim é passageiro, o que é bom. E o que muitas vezes se chamava de crise, né? Esses pontos no caminho que eram crises, eram mudanças. Não eram crises, porque a crise, ela, como um resfriado, a crise ela é curta, a crise não é longa. Estou nesse segmento há 23 anos e eu ouço falar da crise, e as crises só foram trocando de nome. Eu vejo que a crise, na verdade, não é uma crise. Na verdade, é uma transformação. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, pegando isso aí, tu já 20 anos no mercado, sabendo, já tendo essa compreensão de que a crise é uma coisa curta e é passageira, como é que tu está enxergando para frente? Mas essa resposta eu vou querer contigo logo após o nosso intervalo, pode ser? Claro. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas, porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No Calçadão de Novo Hamburgo, venha nos visitar. Voltando para o programa Negócio desta noite, tendo como convidado o diretor da Ruber Loss, Rafael Loss. E aí, antes da chamada, ele estava me contando sobre as crises curtas, são passageiras, e aí a pergunta foi essa. Tu, entendendo tudo isso, o que acontece hoje na tua empresa, como é que tu te prepara sabendo que isso vai passar? Olha, eu acho que a grande questão é assim, ó, é entender o cliente, entender... Tínhamos, eu acho que um vício, né? Acho que toda empresa tem, de certa forma, vende um produto para um cliente
e tu passa a usar aquilo como um produto para o próximo. Olha, até que chega um momento que o cliente, ou um outro, diz, olha, eu quero diferente. E tu começa a entender que aquilo está fora do padrão, porque tu está acostumado a vender num formato. Né? Eu acho que a evolução é tu entender que, não, peraí só um pouquinho. Esse cliente, eu vendo um produto para ele nesse formato, esse outro quer outra coisa de mim. Eu tenho que me adaptar para essa outra coisa. Né? Pensar na indústria automobilística, eles vão ter carros que vão variar dos modelos mais populares aos modelos, né, mais complexos, a caminhonetes. Então, assim, é saber fazer a leitura. Muitas vezes a gente tem um bom produto, mas entende que aquilo é daquele jeito e é daquele jeito que o mercado deve consumir. E na verdade, tu tem que tentar ler esse consumo do mercado. Posso contribuir? Deve. Eu até vou te dizer, porque quando tem essa mudança, aí o cara vai te dizer, mas espera um pouquinho, eu vou mudar porque eu sempre fiz assim. Como é que por que eu vou mudar se eu sempre fiz assim e sempre deu certo? Esse é um desafio que a gente tem na empresa, porque queira ou queira não, a Huber já tem 30 anos, né? Vai fazer 31 anos. E ela tem uma história bastante grande e, é claro, alguns vícios, né? Muito saudáveis, que nem são vícios, mas outros, né? Tem muita resistência, né? A mudança, toda mudança é traumática. É traumática. Né? E toda mudança, antes de melhorar, piora. Né? Isso vai desde uma reforma em casa, uma cirurgia que tu vai fazer, sempre fica pior para depois ficar melhor. Né? Isso nunca parte direto para o melhor. Né? Tá previsto. Né? Então, assim, eu acho que isso é o que dificulta, porque assim, toda mudança te tira da zona de conforto, o que é ruim, né? Porque todo mundo gosta da zona de conforto. Né? Então, toda mudança te tira, te move dessa cadeira confortável. E aí, logo depois disso, vem a fase da mudança, onde as coisas pioram para depois melhorar. Nesse momento, torna tudo muito mais difícil. Porque para quem não queria comprar a mudança, tem ali o álibi perfeito. Ó, tá vendo? Piorou. Né? Então, assim, e queira ou queira não, por mais que tu seja dentro de uma empresa, então tu tem a tua empresa, tu é diretor, tu tem que vender os teus projetos. Não é o tipo da coisa, porque tu tem que vender ele, né? Tem que vender para a equipe, tem que vender para o ideal. Tu não pode simplesmente dizer, olha, é isso, né? Pode, mas se a equipe não comprar, não vai. Se não tem engajamento. Não vai. É o que a gente falava um pouco, né? Da entrega, né? Tu tem que vender para que o teu time compre e faça a entrega a tal quanto daquela necessidade que tu... Isso não é uma tarefa muito fácil. Tu sabe que eu até, como eu converso com várias pessoas de empresas, e teve uma vez um convidado meu me disse o seguinte, olha, pois eu fiz uma pergunta, vocês têm uma empresa que oferece tantas coisas, benefícios e tudo, e assim mesmo tem gente que quer sair, aí diz ele assim, é porque essas pessoas não estão preparadas para trabalhar lá. Que elas precisam ter responsabilidade. Tem gente que não quer ter responsabilidade. Mais ou menos isso, né? Exato. O que acontece muito, assim, e essa é uma dificuldade, é a questão do... Eu acho que a internet, de uma certa forma, e as tecnologias modernas criaram um pouco da sensação de satisfação imediata. Esses dias eu estava lembrando, meu filho queria olhar Netflix e não estava entrando na rede, a impaciência dele de esperar. Eu fiquei me lembrando como é que eu assistia a televisão, como é que, né, esperava o intervalo, aquela coisa toda acontecer para assistir. Isso eu vejo as coisas mudando, porque nesse ponto, para toda mudança vai ter seus prós e contras, tudo é assim. Mas isso eu vejo porque, assim, as tecnologias, a alta disponibilidade, as informações, eles criaram um certo imediatismo. Né? Uma busca pela satisfação, pela realização no estalar de dedos. Né? Não é possível, né? Se ter em algumas ocasiões, sim, mas isso eu percebo, assim, cada vez mais intolerante ao aguardo. É né? difícil isso. É muito difícil. Muito difícil, é muito difícil. Mas como é que a gente vai fazer? Nós temos que ir levando do jeito que dá, dando boas orientações e vivendo a nossa vida da melhor maneira possível. Exato, né? Exato. Mas, vamos lá.
Vamos falar agora, tu já pegou assim sobre as oportunidades, tá? Que aí tu vi que tu acha que o empresário brasileiro ele perde oportunidades porque ele não percebe que as necessidades estão mudando constantemente? Eu acho que o empresário, ele no Brasil, ele muitas vezes não se comporta como empresário. Ou pelo menos não planeja como empresário. Já tive muitas conversas e aí via aquela conversa para falar do governo, para falar disso, para falar daquilo. Quando tu tem uma empresa e tu fica colocando, olha, porque o problema foi isso, o problema é esse, o problema é aquele outro, tu entra numa condição de te colocar como Vítima. Ou como se tu não tivesse o domínio, ou como se, né, eu me abstenho eu acho que isso é que cria, na verdade. Por isso que eu falei antes, mas é que eu não criei o produto, mas é que ninguém pediu, né? Esse eu acho que é o mal do empresário, talvez, no Brasil. Aí entra a questão do preparo, né? Porque, assim, muito empresário, muita empresa nasceu porque alguém pediu, porque alguém tinha uma demanda. Ninguém me trouxe uma demanda, então eu fico por aqui, né? Então, essa proatividade, ela é fundamental. Vem corroborar o que também já foi dito aqui no programa, de que hoje, mercado tão competitivo, sai na frente quem consegue enxergar lá na frente a necessidade que está vindo, né? Ou aquela que vai. Não, exatamente. É perceber, porque assim. Tudo tem seu tempo, né? E aí é que tá. E as duas coisas são ruins. Tu deixar tardar muito para captar essa nova demanda é ruim, porque tu pode perder a oportunidade e se antecipar demais também. Não tá Isso eu também vejo acontecer, na ânsia de, olha, para sair na frente demais, né? Sai na frente até da necessidade, né? E isso, tanto vê projetos, né, que tinha tudo para dar certo, só estava na hora errada, né? Exatamente. Acontece, né? Então, tu entender o momento, né? E precisa, sem dúvida, precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro. Uma das dificuldades que eu vejo muito no nosso segmento, e acho que é uma dificuldade no Brasil, que capital, dinheiro no Brasil é caro. Né? Se comparado a outros países, é caro, é artigo de luxo. Né? É caro, não é acessível tu captar. Dinheiro não é barato, tu adquirir de maneira financiada é caro. Né? A gente sabe disso. É oneroso para quem adquire. E no Brasil, a maior dificuldade que a gente tem, que eu vejo muito, assim, eu vejo no segmento de indústria de calçado e em outros, quer dizer, que vende um produto que vai ser consumido lá para aquele consumidor final, e produto de baixo valor agregado, isso acontece muito, ele tem que financiar a operação. Então, assim, para ter um trabalho satisfatório no calçado, eu tenho que produzir muito. Para produzir muito, eu tenho que vender muito. Para vender muito, eu tenho que proporcionar crédito para quem está comprando. Para proporcionar crédito para quem está comprando, eu tenho que ter capital. Né? Mas se eu tivesse capital, eu já não... Tu entende? Então, isso eu acho que cria no Brasil também uma tendência de que os negócios, né? Às vezes tu vê uma empresa nova, outra marca, que quando tu vê, todas pertencem a um grupo só. Porque provavelmente precisava de alguém para financiar. Mas eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Caiu assim agora, até parece que nós combinamos, viu, Rafael? Porque eu ia te dizer, vamos falar agora da nossa região, indústria calçadista. Margens pequenas. Como é que tu vê para uma empresa prosperar? É volume, né? Porque quando tu tem margens pequenas, e assim, o que a gente chama talvez de margens pequenas são margens que são aceitas. Porque o que vale não é assim, tudo isso, né, toda essa negociação na indústria do calçado, como qualquer outro produto, ele tem alguém que é nessa ponta, que é o rei. Que vai pagar. Que é quem vai comprar o produto na loja, né, seja uma xícara, seja um sapato, seja um carro. Esse é o rei. Esse é quem decide. E esse é quem manda e decide as regras do jogo. Se esse decidir que ele vai comprar em 10 vezes, a venda vai ser em 10 vezes. Se ele decidir que ele só vai pagar X, ele só vai... Aquele produto passa a valer X. E todo mundo passa a trabalhar para valer X aquele produto. Então,
A gente tem essa engenharia de ficar pensando, mas na verdade, assim, ó, o rei, quem manda, não é uma entidade, nem um governo, quem manda é aquele consumidor, é aquela pessoa que foi lá comprar um sapato hoje, foi lá comprar um copo hoje, mas esse está na ponta, porque se esse não fizer essa demanda, todo o resto deixa de existir. Pois né? então. Mas aí eu te pergunto, que ginástica precisa fazer? Porque muitos desses produtos que nós consumimos e aqui são de monopólios. São de monopólios, oligopólios. O Brasil, eu lembro, Jorge, quando eu era criança, eu via carros, era Ford, era Chevrolet, Fiat e Volkswagen. Apertar pro teu pai, DKV. É isso aí. Eu tinha um tio que tinha uma DKV, né? Era uma DKV, Então, assim, era um momento, né, interessante, né? O Brasil, de uma certa forma, ele industrialmente, ele é monopólio para muitos segmentos, ele é oligopólio para essa dificuldade de capital, ele acaba os negócios se repetindo, né, cotidianamente nos mesmos negócios. Então, isso cria uma dificuldade bastante grande. De uma certa forma, a gente solucionou isso, né? Hoje, se tu sair, agora há pouco no estacionamento estava olhando, tem marcas diversas de carros, né? Verdade. E vai ter marcas diversas de tênis, de produtos, de todos os tipos, de televisão, né? Então, tá tudo resolvido aí que tá. Boa parte desses produtos são importados. Né? Mas então não deveriam... Não, deveriam ser importados e está tudo bem ser importados. E aí eu entro de novo com a questão de estar preparado. Né? Então entre isso e não ter o produto, não, melhor ter. Né? Porque sem ele, né, é ainda pior. Mas assim, por que para ter uma evolução de produto precisamos importar? Né? Pensa assim, hoje... tu vê um iPhone, um telefone de primeira linha, tu vai olhar, ele é produzido na Ásia. Né? Por que ele não poderia ser produzido no Brasil? Né? Qual é a nossa dificuldade? Né? O Brasil tem essa coisa, por que a gente não pode produzir? E aí é que eu falo da preparação. Né? Estar preparado, porque assim, as tecnologias acontecem e a gente acaba o quê? Consumindo elas, importando, né? E tu tá importando, o que tu tá fazendo? Tu tá mandando capital lá para fora. Né? Tu sabe que o brasileiro é reconhecido no mundo como um cara que tem umas ideias muito loucas, né? E funciona muito bem, aquela coisa da criatividade. O brasileiro, eu acho assim, o brasileiro ele tem uma coisa muito boa, ele é muito... o brasileiro tem uma coisa que eu acho que ajuda muito. O brasileiro, ele é muito otimista. E ele muitas vezes ignora. Às vezes, o excesso de conhecimento atrapalha. O excesso de informação atrapalha. Então, tem aquela coisa, né? Mas está havendo uma crise. Dependendo da forma que tu encara a crise, ela vai acabar acontecendo. Né? Se tu realmente começar a pensar, realmente é uma crise, olha, vou economizar. Liga pro Rafael que ele vai dizer que ela é curta e passa rápido. Porque assim, um pouco, tu tem que acreditar que ela é passageira, porque assim, senão o mercado não permeia também, porque assim, tu tem que acreditar que ela... E o brasileiro tem essa vantagem. O brasileiro, ele de uma certa forma, ele meio que ignora e permeia isso, né? Que coisa boa. Ele tem um perfil menos conservador, né, nesse sentido. E o brasileiro, ele é consumista, ele consome, né, os produtos em economias, às vezes, mais emergentes. Acontece muito, né? Olha, vou gastar agora. O brasileiro, eu sempre digo, o brasileiro, de uma forma geral... O dinheiro ninguém segura, né? E o dinheiro, para a economia existir, ele tem que... Ele tem que girar, né? E o brasileiro, ele tem essa coisa de... Eu sempre digo que isso acontece, às vezes, das mais altas escalas, desde a mais pequena até a mais alta, às vezes desde do pequeno, do operador até o empresário. A gente no Brasil, já viu como é que o americano fala em salário? Pergunta para um americano quanto é que ele ganha. Ele vai te dizer, a primeira vez que eu ouvi isso, o cara ganha, não, ele ganha ao ano. Ao ano. Ele pensa ao ano. Né? Ele pensa ao ano, ele compra ao ano, ele adquire.
Pergunta para um brasileiro, qualquer um, quanto é que tu ganha, quanto é que a tua empresa fatura. Ele vai te falar o faturamento mensal, não anual. A gente no Brasil tem um raciocínio mensal, ou seja, a gente enxerga mais curto o mês, né? Ao mesmo tempo, eu acho que talvez porque as dificuldades sejam maiores ou as incertezas sejam maiores, mas eu acho que isso nos ajuda. Essa coisa de, tipo assim, não, eu consigo garantir por mês isso. É o que nos garante, né? Já que um ano é muito tempo, eu acho que isso acaba nos favorecendo. Rafael, olha, eu vou te dizer, e fiquei muito feliz porque tu me disseste que nesse formato é a primeira vez que tu estás participando. Vez que eu participo de um podcast. E eu estou achando maravilhoso, e até vou fazer uma pergunta de bastidor, que isso não está previsto. Matheus, como é que ele está se saindo aí, Matheus? Ele está saindo muito bem. Muito bem. Está se destacando, viu? É muito legal. Então, pessoal, eu quero muito. E aí vamos fazer um negócio que eu, a partir dessas gravações últimas, eu parti para algo que não está preparado. E aí vem o teu improviso, se é que a gente pode. Eu gostaria que tu, dentro da tua vivência, das tuas experiências, com o teu otimismo, com a tua clareza de que as oportunidades, as dificuldades são passageiras, as crises, que tu pudesse olhar para aquela câmera ali e desse o recado. Olha, assim, é tão difícil, Jorge, falando, né, para quem está assistindo, eu sempre digo, dizer para os outros é relativamente fácil, difícil é dizer para a gente, né, e se auto-escutar, né? Mas, assim, eu acho que a dificuldade, aquilo que a gente falou um pouquinho antes no início, a dificuldade, a maior de dificuldade, às vezes, não é a perda. A perda faz parte do jogo. O ganho faz parte do jogo, a perda faz parte do jogo. Então, se tu estiver perdendo, significa que tu está jogando. Né? Como acontece no esporte, no futebol. Se tu está ganhando, tu está jogando. Né? O que não pode é parar de jogar. Eu gosto de pedalar e das vezes que eu caí de bicicleta não foi quando eu pedalei mal, foi quando eu parei de pedalar. Então eu acredito realmente nisso, assim, que tudo é passageiro, tudo é possível de se atravessar, passa a ter persistência, resiliência, alguns chamam de teimosia, taurino tem fama de ser teimoso, né? Alguns chamam de teimosia, eu chamo de resiliência, resistência, persistência. Acreditar, às vezes para ter sucesso as pessoas pensam que tu tem que ter uma ideia genial, vai ajudar, mas eu acho que acredito naquela máxima, 90% de transpiração e 10% de inspiração. Acho que a maior parte vai estar na tua convicção de continuar sempre fazendo. Recado dado, parabéns, meu caro amigo Rafael. Quero muito te agradecer pela tua participação no programa. Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades, porque a gente precisa oxigenar a cabeça de todo mundo. E isso tem uma consequência maravilhosa. Então, agora, eu te peço então as tuas considerações finais para o nosso programa. Olha, gostei bastante do programa, do formato. Assim, ele nunca tinha participado de um podcast, já assisti vários, né? Eu confesso que eu achava que tinha um script planejado, eu não sabia que ele era tão ao natural, assim, não sei se é uma particularidade desse, que me agradou muito, ou se é de todos, né? Mas é bacana, a forma como a gente troca ideia, como a gente consegue transmitir para outros, né? Eu sempre digo que tu tem um problema, enquanto tu não dividir ele com ninguém, só tu é capaz de resolver. Exatamente. Né? A partir do momento que tu compartilha, tu tem mais pessoas trabalhando contigo para resolver. Né? Então, acho que essa é... Que coisa boa. Pessoal, o programa está indo para o seu fechamento e a gente agora quer muito agradecer pela participação de cada um de vocês, como bem mesmo o próprio Rafael disse, se a gente não ter vocês aí no outro lado, não teria nem sentido a gente estar fazendo o que nós estamos fazendo com agrado, com satisfação, com alegria. E aí eu aproveito o Rafael para aquela câmera central para a gente poder se despedir juntos, desejando eu e o Rafael uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda maravilhoso, que na próxima terça-feira, às 22 horas aqui pela Vale TV, o programa é Negócio. Estejamos em paz, estejamos com Deus
e um até breve. Certo, Rafael? Certo. Eu assistirei, convido e recomendo para que assistam também. Legal. Até lá. Abraço.